quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Cante. Oh, não. Nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia. Há um tempo atrás, eu estava pensando numa coisa sobre a forma que eu me converti e o momento que isso aconteceu. Eu fiquei pensando, que incrível seria se eu tivesse, por exemplo, tido uma vida toda ruim, tendo uma vida de drogas, uma vida de bebida, e aí depois eu me convertesse, a turma, nossa, você conseguiu sair, olha que incrível, que testemunho incrível que você teve. Ou que eu fui para a vida de bandido, e aí depois eu me converti, e eu, nossa,
A turma olha para mim e fala, nossa, você conseguiu sair dessa vida. Teve um jeito para você. Mas aí eu olho para a minha vida e vejo, nossa, eu sempre tive uma família boa. Nunca gostei de bebida. Nunca fumei cigarro, nem outras drogas. Aí eu falei, pô, a pessoa vai olhar para mim e vai falar, você se converteu, mas não foi aquela mudança. Você não era um cara todo ruim, depois você mudou totalmente. Uma mudança drástica de quem vivia nas drogas e agora serve a Cristo. Porque para mim antes Deus está comigo. Eu tenho Ele, sigo minha vida. Mas aí pensando, eu falei, o que há de diferente? Até que eu percebi. Veio na minha mente, eu percebi. Falei, isso não é incrível? Saber que você não precisou passar por essas coisas, saber que você não precisou ir ao pó, saber que você não precisou correr perigo para eu te salvar. Olha que incrível! E essa música nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Ou seja, Ele nunca me deixou. Eu reconheci isso. Que eu não precisei ter uma vida horrível para as pessoas olharem para mim e falar, nossa, você mudou. Mas eu posso, através da vida que eu tive, mostrar que Ele sempre esteve comigo. E que eu não sou mais morno, eu não vivo mais no meio termo. Eu sei que eu tenho muitas dificuldades. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar. Mas eu sei que eu não sou a mesma pessoa que eu era antes. Eu não sou mais morno, eu não vivo, Deus está aí do meu lado, mas... E a partir do momento que das vezes que eu pego para ler a Bíblia, porque essa é uma dificuldade que eu tenho, a leitura. Mas quando eu leio, eu reconheço quem Ele é. Isso é incrível. E saber que vocês estão aqui para me ajudar. Saber que eu posso chegar no Danilo, me ajuda. Eu sei que ele vai me ajudar. Nani, me ajuda. César, me ajuda, me dá um abraço. Eu tenho um amor imenso por cada um de vocês e sei que eu posso contar com cada um e cada um pode contar comigo também. Eu estou disposto para ajudar cada um. Então, muito obrigado por tudo que vocês fizeram por mim já. E sei que esse meu jeito meio quietão, meio tímido, mas eu amo cada um de vocês e agradeço por tudo que vocês fizeram. Não desanimem, independente da circunstância que esteja acontecendo na sua vida, seja ela boa ou ruim, Deus nunca vai te deixar. Não faz muito tempo que eu me converti, deve ter uns 5 anos no máximo. E eu também comecei a pensar em algumas coisas diferentes que poderiam ter acontecido comigo se eu não tivesse me convertido. E eu percebi uma coisa que eu fiz que me fez ser diferente, de não ser um cristão morno, um cara que uma hora está para baixo, outra hora está para cima. Me fez ser uma pessoa alegre. Foi onde eu depositei minha fé. Eu não depositei a minha fé em mim, não depositei a minha fé no César, em algum outro pastor. Eu comecei a depositar, a partir do momento que eu comecei a depositar a minha fé em Deus, em Cristo, naquela realidade que eu acreditava, eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava antes. Eu sempre tive uma família que
foi de igreja, sempre tive os meus tios que sempre me incentivavam a ir para a igreja, mas eu nunca consegui enxergar isso. E a partir do momento que eu depositei essa fé em Cristo, realmente acreditei nisso, eu percebi o quanto isso era importante para mim. E eu queria deixar uma pergunta para você também. Aonde você anda depositando a sua fé? Se realmente é em Cristo, se é em você, se é em alguma outra pessoa que você confia. Porque eu sei que isso fez diferença na minha vida. E isso também pode fazer diferença na sua. Bom, eu há um tempo tenho pensado e conversado muito com o Wes, com a Flavinha sobre isso. E olha para mim, né? Parece que nunca acontece nada, a vida é boa, né? Mas é muita luta, gente. Então eu venho do acidente, né? Do que aconteceu com meu pai há pouco tempo. Desde aí eu tenho pensado que o cuidado de Deus é constante. A fé, eu creio que foi por fé que meu pai foi curado. Há uns 2 anos atrás ele perdeu o emprego. Minha mãe não trabalhava, eu não trabalhava, a Isabela. A única renda. E meu pai sempre estudou, sempre correu atrás. E do nada, não achava nada, 1 ano assim. E eu, minha mãe e Isabela orando muito. E a gente falou, Deus, a gente não quer mais que ele saia da cidade, né, no estado que ele está. E um dia ele apareceu com um emprego aqui em Araras. Então a gente crê que foi um milagre. Como a vida dele há pouco tempo atrás ser restaurada, uma pessoa que teve um AVC não tem sequela nenhuma, foi um milagre. A minha experiência com Cristo foi de repente, e eu agradeço a Deus porque eram más companhias que estavam comigo. Então, a minha vida toda é baseada no milagre. Eu creio no milagre de Deus o tempo todo. E eu tenho provas disso. Meu pai é uma prova disso. A minha irmã, minha mãe, eu. Então, tem uma frase que eu ouvi uma vez e que é muito verdade. É que a gente tem que acreditar que todo dia é um milagre. Todos os dias. Ou a gente escolhe isso, ou a gente quer que nada é milagre. Então, eu preferi escolher que a vida é um milagre. E que Deus tem cuidado de mim, Deus cuida de nós o tempo todo. A vida da Ruth é um milagre. Então, galera, não desanima, não se deixa bater, não se deixa ficar no chão, sabe, por lutas. Esteja forte em Cristo, olhe para o alvo, olhe para o céu. Fique forte. Bom, não tem como ser eu se não for a minha história, né? E eu estava pensando no que o Evangelho transformou na minha vida. E assim como o Gabriel, eu também não tive uma mega transformação, eu não fui para as drogas, nada disso, mas... E eu sempre falei isso para Deus, eu falei, será que eu sou realmente convertida? Porque afinal de contas, né? Só que aí, sabe aquela situação que você passa, que te confronta? Que aí ou você segue os passos de Jesus, que você aprendeu sua vida inteira, ou você vai logo, chuta o pau da barraca e esfaqueia logo alguém. Eu passei. E nesse momento
eu não tive como negar o evangelho que estava cravado em mim. Aí eu vi realmente, não quem eu sou, mas do que eu sou feita. Porque é Ele que mora dentro de mim. E amar a Jesus acima de mim mesma me fez viver paz de verdade, alegria de verdade, em meio a tanta confusão, em meio a tanta luta, em meio a tanta dor. Porque eu passei essa situação a situação mais abominável para mim. Porque eu poderia ter ficado viúva. Eu poderia ter tido minha casa assaltada, não desmerecendo, mas o que aconteceu para mim era o pior que podia ter acontecido. E aí eu vi o olhar de Jesus falando assim, ó, perdoa, porque eu te perdoo todos os dias. Então não tem como negar mais quem eu sou em Cristo, porque é Ele que vive em mim. E não tem como negar que vocês, como família, me sustentaram e me sustentam, e eu sei que vai ser assim pro resto da vida. Porque eu aprendi, né, que tudo posso naquele que me fortalece. E tudo mesmo. Então, muito obrigada por tudo. Alguns mais perto, outros orando. E é isso aí, eu tô aqui melhor do que eu estava antes. E tenho a certeza, e tendo, né, a certeza, que eu nunca tive antes, mas que é Cristo que vive em mim. Eu acho que quando a gente toma a decisão de aceitar Jesus na vida da gente, a gente, pelo menos comigo, foi: será que esse é o caminho que eu vou querer tomar? Será que eu não vou pisar na bola? Será que eu vou conseguir ser fiel ao caminho, à palavra dele? No momento antes de eu me converter, no momento da minha conversão, essas perguntas passavam direto na minha cabeça. E foi aí que Deus ele dá essa coragem de a gente arriscar, não ter medo de errar, e a gente ter confiança para seguir no caminho dele e para seguir na nossa vida. E tendo essa fé em Jesus, a gente começa a tomar atitudes, a gente começa a perceber que essas atitudes não são atitudes emocionais, porque eu acho que emocional não é fé. É uma atitude, e nem pela razão, uma atitude pela fé. Porque uma atitude pela emoção, uma atitude pela razão muda a sua vida, mas uma atitude pela fé transforma a sua vida. E foi isso que aconteceu comigo. Eu também não tive uma vida assim muito ruim antes da minha conversão, sempre tive uma família boa, mas você percebe que sempre falta algo, sempre alguma coisa, fica aquele vazio, é aquela angústia, e é Deus te chamando para servir Ele, para servir o Evangelho, para servir para servir Ele, ter a palavra dele no seu coração, você continuar no caminho dele. E a igreja, ela tem, assim como comunidade, como as pessoas que estão, elas têm um papel importante que ajuda você a seguir no caminho. Eu teve uma época que eu pensei em desistir mesmo, abandonar, mas graças a Deus Ele colocou pessoas no meu caminho que me ajudou a seguir. E hoje eu estou em paz comigo mesmo. Eu sei que eu
vir, você vai descobrindo os seus talentos, vai descobrindo para que você veio, te dá uma paz e te dá confiança e tranquilidade para seguir em frente. Eu acho que essa paz espiritual, acho que não tem preço que pague. Amém. Se não fosse Jesus se mostrar presente dia após dia na minha vida, nada disso teria acontecido. Eu jamais estaria aqui. Jamais. Fácil. Eu também nunca tive uma grande mudança como a Flávia e o Gabriel, mas tinha tudo para dar errado. Nasci e cresci no mundão, onde a droga me cercava, onde a pornografia me cercava, onde tudo do pior me cercava. Mas por intermédio de Deus, por meio de Deus, usando as ferramentas que Ele usa, seja espiritual ou vocês, hoje eu estou aqui. Eu sei que é bem difícil conhecer a Deus, porque a gente, querendo ou não, conhece Ele através da palavra. E é difícil. Mas eu garanto que não tem sensação melhor no mundo do que você acordar, abrir a Bíblia e ler um versículo que for. É lindo. E eu até anotei aqui um versículo. Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos. É um irmão na adversidade. Se não fosse por meio de vocês, eu não estaria aqui. Eu amo demais cada um. Tenho uma história com todo mundo aqui, certeza. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu sei que a gente não é as melhores pessoas na face da Terra. Mas vamos tentar, vamos se esforçar. Mais do que a gente se esforça. Vamos trocar mais ideia, desabafar mais, ser mais sincero. A gente passa por dias difíceis, por dores difíceis. E às vezes eu converso com a parede. Vamos se apoiar mais, apontar menos o dedo. Eu amo muito vocês. Vocês podem contar demais comigo. Porque Dave é. Amém? Eu amo vocês.
Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do pecado de vida me libertou. A lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez. Enviou seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato é que o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas vivemos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Paizinho. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que não se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza,
pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas sobre todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa que há na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ora, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e de tropeçar, e também é poderoso para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria, ao único Deus nosso, Salvador, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Então, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis.
Disse-me ainda: está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o princípio e o fim. E quem tiver sede, darei de beber de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidades, os que praticam feitiçaria, idólatras e mentirosos, o lugar deles é diante de Deus, distante de Deus. E esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, anunciou-se e me disse: venha e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe e clara como cristal. Tinha um grande e alto muro, com 12 portas e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro para medir a cidade das portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio e o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite, e a glória da honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, o anjo me mostrou um rio da água da vida, que claro como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutificava 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos do profeta, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que veio em breve.
Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés dos anjos que me mostrou tudo aquilo, para adorá-lo. Mas ele disse, não faça isso. Sou servo como vocês e de seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, e o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Ficam fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva, a igreja, dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha, e quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia desse livro, se alguém lhe acrescentar algo, que Deus lhe acrescentará as pragas escritas desse livro. Se alguém tirar alguma coisa desse livro da profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. A nossa recompensa está no Senhor. Toda ela. E quando nós nos encontramos com Jesus, Ele transforma a nossa vida. Ele nos dá amor pela Sua palavra. E Ele nos fortalece como igreja. Para chegarmos lá. Diante dEle naquele dia. Diante do Seu trono. Com as nossas obras, com a nossa vida em santidade diante dEle, para receber dEle a nossa recompensa e viver e reinar com Ele para sempre. A vida que temos aqui, ela é um preparo para a vida que teremos lá. A vida que vivemos aqui, ela é um treino para a vida que vivemos lá. Amém? Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Até amanhã, se Deus quiser.